meus futuros nomeados, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Dani Marra, especialista em provas discursivas. Eu estou aqui para ajudar você a conseguir a tão sonhada nota máxima e, consequentemente, ser nomeado no concurso em que você está se preparando. Vamos falar hoje, mais uma vez, acerca da prova discursiva da Polícia Penal do Espírito Santo. Essa é a aula 2, quem ainda não assistiu a aula 1, eu aconselho a você, eu vou deixar aqui nos comentários o link da aula 1, assista primeiro a aula 1. Qual foi o conteúdo da primeira aula? Gente, um conteúdo riquíssimo, tá? Um conteúdo que geralmente é da minha plataforma, um conteúdo pago, que eu disponibilizei para vocês terem um norte para iniciar a preparação. Então, eu falo acerca da estrutura dessa prova discursiva, que é importantíssimo, tá? Porque a gente tem uma prova bem extensa, uma prova discursiva gigantesca, e a gente precisa se adequar aí a essa quantidade de linhas. Falei também acerca do cronograma de estudos. Gente, vocês não sabem o quanto é importante um cronograma de estudos eficiente, lógico que também que seja adequado à sua realidade para a sua aprovação. Então, o aluno iniciante, como deve ser montado o cronograma de estudos dele, o aluno intermediário, como devo montar o meu cronograma, como eu sei se eu sou um aluno intermediário, iniciante, avançado. Então, assim, gente, dicas preciosíssimas, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Depois dessa aula eu quero, se Deus quiser, trazer uma aula para vocês de revisão. Eu vou trazer um modelo de redação pronto, para a gente corrigir juntos essa redação, obviamente adequado ao perfil da banca IBAD, adequado também a essa quantidade de linhas, tá? Então eu quero trazer essa terceira aula que vai ser uma revisão. Obviamente vai depender se vocês querem realmente que eu traga uma redação pronta, ou que vocês querem que eu fale novamente, que eu fale acerca da estrutura do parágrafo de desenvolvimento, por exemplo. A aula vai ser para ajudar vocês, então deixa aqui nos comentários qual é a sua preferência. Quer que eu traga um tema para a gente trabalhar juntos com uma redação pronta, para a gente corrigir também juntos, né? Eu quero trazer uma redação de um aluno da plataforma, que não é uma redação perfeita para vocês entenderem ali o que precisa ajustar, o que a gente precisa melhorar, para a gente fazer correção com relação ao atendimento à norma culta. A gente vai avaliar todos os critérios, fazer a correção exatamente do jeito que o corretor da banca IBAD vai fazer na sua prova. Ou se vocês querem que eu venha aqui para falar de um parágrafo específico, da estrutura desse parágrafo, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou avaliar qual é a melhor aula para vocês, o que vai atender, o que vai agregar mais na preparação, tá? Bom, é uma redação, um texto dissertativo, né, de até 50 linhas. Não aconselho a vocês, igual tem vários alunos mandando mensagem lá no direct do Instagram, mandando mensagem no WhatsApp, falando: professora, eu vou fazer uma redação de 30 linhas, eu não vou conseguir fazer uma redação de 50 linhas com 4 horas e meia, mais uma prova extensa, objetiva, né, que o objetivo de vocês também tá enorme. Eu não tenho condição, gente, se preparem. Tá? Façam simulados uma vez por semana, coloca o tempo de prova, 4 horas e meia, faça a prova objetiva, faça a prova discursiva, para que vocês já estejam preparados para o tempo de prova. Não tem como a gente reduzir o tamanho da prova. Se fosse para a banca cobrar uma redação de até 30 linhas, estava no edital, gente. Hoje a nossa aula é especificamente sobre os temas, né, a forma que a banca cobra a prova discursiva de vocês, tá? Como que ela monta ali a proposta de redação para que eu possa preparar vocês da melhor forma possível, mas eu já adianto, não é para fazer uma redação de 30 linhas, porque a banca quer uma redação de 50 linhas. Lembre-se, quem é meu seguidor aqui há muito tempo, lá do Instagram, ou inscrito aqui no canal já há um tempo, sabe o quanto que eu bato na tecla com vocês com relação a isso. Independente da banca, independente da prova, a gente sempre escreve uma redação próxima ao número máximo de linhas, e não próximo ao número mínimo de linhas, tá? Isso eu quero deixar muito claro para vocês. Então, se é uma redação de até 50 linhas, a gente vai fazer 49 e 50. Eu ensinei a estrutura para vocês na aula 1. Se é uma redação de até 30 linhas, a gente vai fazer o 29 ou 30, tá? Porque se a banca quer que vocês escrevam, é para escrever, entendeu? Então, a gente vai trabalhar isso no decorrer das aulas para você entender, vai ter que argumentar mais, a gente vai poder delongar mais. Então, assim, gente, vai dar certo, tá? Fiquem tranquilos que vai dar certo.
Muitos acham que essa redação de 50 linhas é algo assim surreal, foi a primeira vez cobrado, nunca vi, eu até vi alguns professores comentando sobre, que nunca viu uma prova desse tamanho. Gente, não é a primeira vez, tá? Não é costume, tá? Não é habitual as bancas cobrarem uma prova discursiva tão extensa quando é um texto dissertativo argumentativo. Quando é um conteúdo técnico, isso é bem comum, tá? Uma redação de até 40 linhas, como foi da Polícia Civil de Goiás, se a memória não me falha. Como os meninos da PM de Santa Catarina para oficial, vão ser 4 redações de 30 linhas, então você vai escrever muito mais que vocês. O tempo de prova são 5 horas, né? É o que eu acreditei que a banca fosse retificar, se fosse fazer uma retificação do edital com relação ao tempo de prova, colocar a prova com a duração de 5 horas, eu acho que seria o certo, tá? Seria o justo, mas não aconteceu, né? Retificar a quantidade de linhas na redação eu não estava esperando, tá? Porque realmente isso não é comum, mas já aconteceu. Inclusive, eu até falei na aula passada, na aula 1, que foi a preparação que eu fiz para a Guarda Municipal de Santa Luzia. Não é Santa Luzia, tá? É para a Guarda Municipal de São Paulo. E um dos alunos que eu postei o resultado lá no meu Instagram foi o Janison Ferreira. Tá? Não esqueci seu nome, viu, Janison? Eu esqueci o estado, mas eu não esqueci seu nome. O Janison Ferreira fez uma prova de até 50 linhas, seguiu a estrutura que eu ensinei para ele, nas correções, foi mentorado em todas as redações enviadas para a plataforma e conseguiu ser aprovado, tá? Acredito que ele já esteja até trabalhando na área. Se você estiver assistindo a essa aula, Janison, por favor, deixa aqui para mim, quero notícias suas, como que está aí. Então, assim, eu já preparei alunos para fazer uma prova tão extensa como essa, tá, gente? De um texto dissertativo argumentativo, é o que a banca quer e é o que a gente vai fazer. É o que eu esperava, igual eu falei anteriormente, era que fosse aumentado aí o tempo de prova, fosse passar para 5 horas. Polícia Civil do Rio Grande do Sul também, se eu não me engano, teve uma prova de até 50 linhas, porém você fazia objetiva na parte da manhã e fazia discursiva na parte da tarde. Eu, particularmente, acho péssimo isso. Eu prefiro que a gente tenha 5 horas de prova, né? Aumentasse em meia hora, eu acho que ia ficar tranquilo para vocês, porque realmente a prova tá pesada, tá? Tanto a objetiva quanto a discursiva. Mas não vamos chorar, não vamos gritar, não vamos espernear. A gente tem que fazer o nosso melhor nas condições que a gente tem. Se a IBAD quer 50 linhas, a gente vai entregar 50 linhas. Quero deixar claro aqui para vocês também, gente, que a banca IBAD não é uma banca muito rígida nas correções, tá? Então a gente pode respirar um pouco mais tranquilo do que se a gente estivesse falando sobre FCC, sobre FGV, sobre VUNESP, que são bancas mais exigentes, tá? Se a banca quer um texto de até 50 linhas em uma prova de 4 horas e meia, não adianta ela querer cobrar uma redação hiper mega max incrível, né? Lógico, a gente tem que entregar, igual eu falei, né? Dar o nosso melhor nas condições que a gente tem, mas a gente vai ter que escrever muito, tá? E a gente tem um rascunho, a gente tem que passar limpo ainda, gente. Enfim, né? Por isso que eu quero que vocês treinem. Tem alunos me procurando ainda para fazer as correções. Eu sempre gosto de perguntar, e aí, você já está treinando? Como que está o seu treinamento? Tá ligando o cronômetro para saber mais ou menos a média de tempo que você está gastando para escrever redação? Não, professora, nem comecei. Gente, meu Deus, né? Uma redação de até 50 linhas, uma prova gigantesca dessa, e você ainda não começou a sua preparação, ok, se você não contratou ainda um profissional para te auxiliar, para corrigir os seus textos, para orientar com relação à estrutura, tudo bem, posso entender. Agora, não começar a treinar, nem que seja sozinho, não dá, viu, gente? Já passou da hora de vocês colocarem, ó, a mão na caneta, papel na mesa e começar a escrever, tá? Não dá pra ficar esperando, não, porque, gente, quem não tiver pelo menos 85 pontos nessa prova, não será aprovado. Lembrando que essa redação, ela tá valendo 100 pontos, tá? Vale mais do que, vale todas as, né, as discursivas juntas, tá valendo mesmo que a redação. Então são 100 pontos, tá? É a disciplina mais importante do seu certame. Não dá para negligenciar, tá? Eu acredito que o recorte, a nota de corte, ela vai ser alta, ela não vai ser baixa. Então, no mínimo aí, 80, 85 pontos, tá? Seguindo as estratégias que eu ensino para vocês, vai dar certo. Então, vamos falar de temas, vamos mostrar aqui para vocês como que a banca gosta de cobrar a redação, como que ela gosta de cobrar
essa prova discursiva, como ela monta ali a proposta de redação, e vou dar algumas dicas aqui para vocês melhorarem também com relação a projeto de texto, tá? O iniciozinho ali da montagem da sua redação. Então vamos lá, né? Polícia Penal, Banca IBAD, nossa prova, texto dissertativo de até 50 linhas. Detalhei para vocês os critérios de correção na aula 1 também, tá? Os detalhes com relação à estrutura, que é importantíssima, que a gente vai falar acerca dos detalhes, das particularidades da banca. Ó, esse aqui foi um tema cobrado pela banca, tá? Pela Banca IBAD, presta atenção que como ela monta a proposta de redação. Ó, geralmente ela faz ao contrário do que as demais bancas, né? Ela coloca o comando da questão discursiva primeiro e depois a coletânea, né? Os textos motivadores. Geralmente as outras bancas fazem o contrário. Coloca a coletânea primeiro e depois o comando da questão discursiva. Tá aqui, ó, motivado pela leitura dos textos seguintes, sem, contudo, copiá-los. Isso aqui, gente, eu falo com vocês. Eu falo que eu perco até a voz, que eu vejo professores ensinando parafrasear texto motivador. Mesmo que outras bancas não coloquem isso daqui, ó, parafraseá-lo não pode, tá, gente? O texto motivador é para te dar um norte, tá? Acerca do assunto que está sendo cobrado, a postura da banca com relação ao com relação ao tema, com relação ao assunto que está sendo cobrado, tá? Vai te dar uma ideia do que você vai abordar, de como você vai desenvolver, por isso que chama texto motivador, tá? Então não pode copiar informações do texto motivador, não pode parafrasear, tá? Igual eu vejo professores ensinando, se você não sabe nada acerca do tema, o que você pode fazer? Gente, se você não sabe nada acerca do tema, o assunto é atualidades. Alguma coisa você tem que saber, você não é alienado, tá? Pode ser que você não saiba fundamentar, tá? Não lembrei de citar nada para fundamentar os meus argumentos, mas você sabe citar exemplos da sua bagagem de mundo, da sua vida, tá? Então, assim, não é um assunto em que você é totalmente alienado, não sei nada, tá? Sobre o tema. Geralmente, quando é conteúdo técnico, é aceitável. A gente, às vezes, não esperava ser cobrado aquele tema e a gente não estudou sobre aquele assunto. Agora, aqui é atualidades, tá? Pode ser que não seja um tema tão confortável para você, tá? Que você não tenha muito o hábito de ler sobre, de participar de discussões acerca daquele assunto, não está sendo muito discutido na mídia, nas redes sociais, ok. Mas não saber nada sobre o tema, não dá, tá? Alguma coisa você sabe. Então, assim, não tem esse negócio, não sei nada sobre o tema, então vamos parafrasear o texto motivador. Não pode, tá? 70% dos brasileiros não leem atualmente. 30%, você vai lá e coloca na sua redação, né? Então, 30% dos brasileiros leem atualmente. Gente, meu Deus, tá? Eu vejo pessoas ensinando vocês a fazerem isso. Não façam, tá? Se querem uma nota competitiva na redação, se querem ser aprovados, nomeados, tá? Porque aprovados nem é tão difícil assim. O difícil é a gente estar entre as vagas, tá? Se você quer ser nomeado no seu certame, o texto motivador é só para te dar um norte, para te orientar, para você entender qual é a postura da banca em relação àquele assunto. Não é para copiar, não é para parafrasear, ok, gente? Entendido isso? Por favor, tá? Então vamos lá, adiante. Então vamos lá. Não pode parafrasear, redija um texto dissertativo argumentativo com no mínimo 20, no máximo 25. Tá vendo, gente? A banca, ela costuma cobrar uma redação até menor, tá? Do que as outras bancas, que geralmente é de 20 a 30 linhas, tá? De 15 a 30. A banca cobra uma redação de até 25 linhas. Dessa vez ela quer uma de 50 linhas, ou seja, ela dobrou, né, a quantidade de linhas. E a gente vai ajustar isso nos parágrafos de desenvolvimento, tá? Porque a gente vai argumentar mais. Então, vai ser um texto mais persuasivo do que um texto com 25 linhas. A gente vai conseguir aprofundar mais os argumentos. Não é difícil, tá, gente? Realmente a gente vai gastar mais tempo, mas não é difícil. Quem escreve uma redação de 30 consegue escrever uma redação de 50 linhas, tá? Em modalidade, limites solicitados, tá? Em norma padrão da língua portuguesa, não pode ter linguagem, expressão coloquial no seu texto, atribuindo-lhe um título. Aqui um detalhe importantíssimo que eu quero detalhar aqui com vocês, que eu quero realçar, tá?
a banca, em 95% dos casos, em 95% das propostas das provas discursivas, ela pede que vocês atribuam um título ao texto, tá? Então, precisam atribuir um título, tá? A banca vai deixar para vocês, geralmente ela deixa uma linha antes, né, no centro, fica bem centralizado ali na sua folha, antes do início da contagem de linhas, tá? Que aí vocês vão colocar o título. Gente, não precisa que, nossa, professora, eu não sabia disso, nem não descabelem, tá? Título é a coisa mais tranquila do mundo. Vocês vão ver lá qual é o assunto da redação. A gente sabe que a proposta, eu vou até marcar isso com vocês nessa proposta de redação, o que é assunto, o que é recorte. Então, vocês pegam o assunto, tá? Obviamente o tema tem que ter a ver com o assunto da redação, senão, né, você tá totalmente fuga do tema e você zera. Então aqui você vai ver qual é o assunto, pega o assunto e atrela ao seu ponto de vista, tá? E monta um título ali curtinho, bem tranquilo, não precisa descabelar, não precisa ser nada criativo, fora do normal, é bem tranquilo fazer um título. A gente vai aprender isso também conforme eu for corrigindo as redações de vocês e eu for mentorando, tá bom? Então é bem tranquilo. Se a banca não deixar, gente, porque já aconteceu na prova da FUMARC, tá? Em que vários alunos perderam ponto porque a banca colocou, atribua um título ao seu texto, geralmente é uma coisa que a gente faz por último, tá? E assim, é o que tem que ser feito, porque tem que ter a ver com tudo que você abordou na redação, o título, né? Então, geralmente, o que eu aconselho a vocês? Monta um rascunho mais próximo possível da folha definitiva, tá? Então, façam a redação, façam um projeto de texto na proposta, igual nessa folha aqui, que é a proposta de redação, vocês já montam um projeto de texto de vocês. Na folha de rascunho, vocês realmente façam a redação, tá? E ali já coloca o título. A folha de rascunho vocês vão fazer a redação, depois vocês vão voltar, vão fazer correções, tá? Acerca de regência, concordância, atendimento à norma culta, crase. Geralmente a gente escreve rápido, a gente só vê se ali tinha crase ou não quando você volta para fazer a correção. E aí, na hora de passar para a folha definitiva, o mais perfeito possível. Então, já coloquem o título no rascunho, tá? Para vocês não esquecerem de passar para a folha definitiva. No caso da FUMARC, o que aconteceu? A FUMARC não deixou, tá? Ela não deixou essa linha, tá? Que a banca coloca no centro da folha antes das linhas numeradas, tá? Antes das pautas mesmo ali da redação. Então, se a banca não deixar para vocês, gente, essa linha ali no centro da folha, já colocam o título na linha 1. Tá? Coloca o título na linha 1 e comecem a escrever a partir da linha 2. Mas, geralmente, a banca IBAD, ela deixa, tá? Ali no centro para vocês. Igual aqui, ó, eu acho que, por exemplo, no rascunho não tá, ó. Tá vendo? Aí o que acontece? Vocês esquecem. Tá vendo a folha de rascunho? Isso daqui é uma prova da própria banca, tá, gente? Então, assim, eu montei para vocês a folha de 50 linhas, seguindo exatamente esse espaço que ela deixa, tá? Para vocês estarem mais perto possível da realidade, né, do dia de prova. Então, olha só para vocês verem. Ela não deixou. Então, pode ser que ela esqueça de deixar esse espaço lá na folha definitiva, tá? Essa linha que teria que estar aqui, ó, para vocês colocarem o título. Então, se ela não deixou, vocês vão colocar o título na linha 1 e vão começar a escrever na linha 2, tá? A banca, geralmente, 95% aí das provas discursivas, ela pede para vocês atribuírem um título, tá bom? Então, vamos lá. Esse tema aqui, ó. A violência é fruto da desigualdade social. Aqui no caso, gente, a banca ela está fazendo uma afirmação, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês que texto dissertativo argumentativo não é o momento em que você descarregar o que você pensa, entre aspas, tá? Da vida, o que você acha, ser totalmente sincero em relação a tudo, tá? Gente, eu tô falando isso aqui, lógico, que a redação, ela vai partir do seu ponto de vista, você vai defender um posicionamento seu, tá? Só que cuidado para você não exagerar, não emocionar demais. Deixa eu só ver. Ah, achei que meu microfone tinha caído. Só para vocês não emocionarem demais. Porque tem gente que acredita que a violência, ela não tem a ver com a pobreza, ela não tem a ver com a violência. Igual no caso do tema aqui, ó. A banca está fazendo uma afirmação. A violência é o fruto da desigualdade social. Então, aqui tá afirmando, tá? Ela não tá perguntando para você, olha, a violência é fruto da desigualdade social? Porque tem gente que não acha, tá? E você vai lá e
tempo todo começa a escrever falando que não, que a violência não é fruto da desigualdade social, porque vocês conhecem pessoas, aí dão exemplos até de celebridade, né, que tiveram e viveram em situação de vulnerabilidade, que se tornaram pessoas incríveis, pessoas renomadas e nunca praticaram nenhum crime, não fizeram parte, né, das estatísticas do índice de violência do Brasil. Então, assim, cuidado, tá? Que é uma afirmação, não é uma pergunta. E aí vocês vão ler o texto motivador e vão entender tudo isso. A banca gosta muito de charge também, tá? Então, geralmente ela coloca três textos motivadores gigantescos. A gente ainda tem uma prova de 50 linhas para escrever, tá? 4 horas e meia, e a banca ainda põe esses textos desse tamanho. Gente, por isso que eu falo, ó, é para ontem que vocês precisam começar a treinar. Tá? Não vai ser uma prova simples para quem não estiver se preparando, mas para quem estiver se preparando vai ser tranquilo, tá? Eu garanto. Então aqui, ó, prestem atenção, tamanho do texto que vocês ainda têm que ler, tá? Então aqui, ó, o tema. A violência é fruto da desigualdade social. Então aqui, o que a gente precisa entender? O que é o recorte, o que é núcleo, tá? Qual que é o assunto da redação? O assunto da redação é a desigualdade social, tá? Então, o que é o recorte? O que a banca quer que a gente desenvolva sobre o que relacionado à desigualdade social? Ela está fazendo uma afirmação, tá? Por que existe a desigualdade social? Tá? Um dos motivos dessa desigualdade, né? Uma das consequências da desigualdade é a violência. Então, é aqui que vocês vão começar a desenvolver, tá? E montar a tese de vocês. A tese de vocês é o quê? A afirmação, né, gente? Isso daqui a banca em momento nenhum ela tá fazendo uma pergunta. Ela tá falando que é o fruto da desigualdade social. Aqui você pode trabalhar o porquê, tá? O motivo dessa violência ser fruto da desigualdade social. Então eu posso falar o porquê que isso acontece. É a melhor forma de desenvolver esse tema aqui. Então, se a banca está afirmando que a violência é fruto da desigualdade social, eu vou explicar o porquê que essa violência é fruto da desigualdade social. O que acontece com esses indivíduos em situação de vulnerabilidade para que chegam a cometerem, né, crimes, atos de violência, violência nas escolas, violência por conta do tráfico de drogas. Então, a gente vai trabalhar a redação nesse sentido, tá? E atribua um texto, tá? Pega a palavra desigualdade social e monta um título de acordo com o seu posicionamento na redação, o que você trabalhou, por que você acha que é fruto dessa desigualdade, tá? A conclusão, como é um tema, gente, que é um problema social, na conclusão vocês podem fazer uma proposta de intervenção, tá? Nesse caso aqui. Teve outros temas, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse tema, deixa eu só olhar. Esse tema eu não anotei. Ah, não, acho que tá aqui, ó. Qual a prova que foi? Foi para a prova de agente de polícia civil, tá? De 2017. Que os outros temas eu coloquei aqui para vocês no slide, ó. Outros temas que foi cobrado por essa banca. Então, teve a inserção dos jovens no mercado de trabalho brasileiro. Inclusive, esse tema aqui foi cobrado para agente penitenciário, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês aí com relação a temas. Geralmente, a banca, ela mescla, tá? Não é porque é um assunto, né? Não é porque é um cargo relacionado à segurança pública em que o tema vai ser cobrado um assunto relacionado à segurança pública, tá, gente? Não necessariamente. Então, assim, eu aconselho a vocês, igual eu já falei em outras aulas, a irem por eixo temático, tá? Treinem mais acerca de segurança pública, né? Porque a probabilidade é um pouco maior de ser cobrado, mas não negligencie os outros assuntos, tá? Cidadania, meio ambiente, a questão da exclusão, racismo, né? Com relação às minorias, violência doméstica, violência contra a mulher. Então, assim, passem por vários assuntos para vocês não serem pegos de surpresa e principalmente para terem repertório para citarem em todos os assuntos. Porque, gente, a gente acerta geralmente o tema, né? O assunto da redação que vai ser cobrado. O recorte é quase impossível. Concordam comigo? A frase temática igualzinho a banca coloca ali não é tão simples, praticamente ganhar aí na loteria. Então a gente acerta o assunto. O repertório que você utilizou para aquele assunto, por exemplo, aqui ó, inserção de jovens no mercado de trabalho, falar acerca de mercado de trabalho,
né, a tecnologia, com a chegada da tecnologia, o mercado de trabalho atualmente, alguns cargos, algumas profissões que chegam aí após a tecnologia, após as redes sociais. Então a gente fala sobre mercado de trabalho de forma geral. Independente do recorte, os repertórios que vocês utilizaram para falar acerca de mercado de trabalho, independente se não é sobre inserção de jovens, tá? Que é o caso desse recorte aqui, vocês vão utilizar esses repertórios para essa redação. Então é isso que eu quero de vocês, tá? Essas estratégias. Por quê? Porque isso vai facilitar muito, muito os textos, tá? A forma em que vocês vão fundamentar a argumentação. Beleza? Então, por exemplo, eu fiz uma redação sobre meio ambiente, tá? Aí eu vou citar ali o artigo 225 da Constituição. Então, independente do que for cobrado acerca do meio ambiente, eu vou citar o mesmo repertório, porém, na hora de fazer aquela relação com o argumento ou a relação com o tema, quando a gente apresenta lá na introdução, eu vou fazer de forma diferente. Então, a inserção dos jovens no mercado de trabalho. A minha relação com aquele repertório, com aquela fundamentação é de uma forma. O mercado de trabalho após a tecnologia, após o aumento do uso da tecnologia. O repertório que eu vou usar é sobre o mercado de trabalho. Eu só vou mudar a forma que eu vou relacionar aquele repertório. Entenderam, gente? Entenderam? Eu tô tentando explicar, assim, bem para vocês entenderem que vocês não precisam ter um repertório para cada tema. Vocês vão dividir os repertórios por assuntos, entende? Aí a forma com que vocês vão relacionar o tema com a fundamentação é que vai mudar. Aí você vai amarrar de acordo com o argumento que você está desenvolvendo, de acordo com o recorte que você está trabalhando, entende? Então, por isso que montar um caderno com esses repertórios é fundamental, é imprescindível até, tá? Quem aí não montou, não vai ter tempo de montar, tem o meu guia de atualidades, tá? Que é o que eu deixo aqui para vocês, vou deixar aqui embaixo nos comentários, que ele já é esse material pronto, tá? É um material em que tá tudo separado. Vai falar sobre tecnologia, tem tudo que vocês podem citar. Filme, séries, argumentos de autoridade, leis, tá? Dados estatísticos tem também, eu não aconselho porque eu acho muito difícil de decorar muitos dados estatísticos, mas tem aluno que gosta de citar, então tem também, tem para todos os alunos, tá? Tem alunos que gostam de frases bem curtinhas, que não é bom de decorar, tem aluno que gosta de frases maiores, porque aí ele tem que amarrar menos, tá? Então, assim, vai para todos os perfis de alunos, todos os níveis de alunos, tá? Desde o iniciante, intermediário ao avançado. Então, se você não tem esse guia de atualidades, se você não tem um e-book específico para fundamentar textos, montem um de vocês, tá? Tenha um caderno específico para isso. Separa ali por eixo temático e vão montando, tá? É importante. Porque a gente não pode, tá, argumentar sem fundamentar. É importante que vocês fundamentem. Aqui foi cobrado para o Rio de Janeiro, tá? Se eu não me engano, foi PM do Rio de Janeiro. Já é bem um pouco mais antigo, né? Qual o futuro das UPPs no Rio de Janeiro? E a persistência do trabalho escravo no Brasil. Esse tema aqui, ó, foi cobrado para agente penitenciário, tá? A persistência do trabalho escravo no Brasil. Então, olhem para vocês verem. Cobram assuntos relacionados à segurança pública, né? Como foi o caso aqui do Rio de Janeiro, como foi o caso do tema que eu mostrei anteriormente, para cargos de segurança pública. Mas cobram assuntos que não têm nada a ver com a segurança pública, tá? Não é um eixo temático específico da segurança pública. Então, qual é o assunto? Trabalho escravo, né? O assunto da redação é acerca do trabalho escravo. Então, se eu estou falando sobre escravidão, trabalho análogo à escravidão, se eu fiz uma redação sobre isso, o meu repertório eu vou poder utilizar em um tema em que cobre a persistência do trabalho escravo no Brasil. Então, a banca está falando que o trabalho escravo no Brasil, ele persiste, tá? Não é uma pergunta, ela está afirmando a persistência. Então, persiste. Por quê? Como que isso acontece?
tá? É isso que você vai desenvolver no texto. Por que que persiste o trabalho escravo no Brasil? Por que que acontece isso? O que que a gente pode fazer lá na conclusão? Medidas que você acha necessárias e eficientes para que a gente acabe com um trabalho análogo à escravidão no Brasil. Realmente, com a abolição da escravatura, realmente acabou a escravidão no país? É isso, trazem, gente, um tema sobre esse assunto aqui. É muito legal vocês fazerem uma alusão histórica, tá? Principalmente lá na introdução, para trabalhar, para iniciar o tema, para apresentar o assunto da renação. Então é importantíssimo vocês fazerem aqui uma alusão histórica num tema sobre esse. E foi o tema cobrado aí para agente penitenciário, né? Quando o cargo de vocês eram nomeado dessa forma. Agente penitenciário hoje é polícia penal. Tá? Então vocês podem ver que essas são as formas que a banca cobra, os últimos temas cobrados por ela. A banca costuma pedir título, tá? Então, assim, já vão habituando a escrever título na redação de vocês, para vocês já estarem preparados. Tenham um profissional para ajudar vocês, corrigir as redações vai ser muito importante, tá? Vocês vão ver a diferença na evolução de vocês. E, assim, vamos arrebentar, tá? Então, assim, deixa aqui para mim nos comentários qual é a próxima aula que você quer assistir aqui no canal para que eu elabore e traga para vocês, tá? Então, eu vou olhando, assim, diariamente os comentários e vou fazendo, vou montando aqui no meu papelzinho qual é a maioria, tá? A maioria vence e aí eu monto uma aula acerca daquele assunto escolhido por vocês, tá bom? Beijo e até a próxima!